Hoje, meus irmãos, é com muito carinho que nós estamos recebendo pela primeira vez em nossa casa a nossa companheira da doutrina, a Estela, de São José do Rio Preto. É uma trabalhadora do Centro Espírita Luz, e o tema dela hoje é maravilhoso, né, gente? Jesus, nosso mestre, né? É isso. Jesus, nosso mestre. Então eu tenho certeza que a sua mensagem vai ser maravilhosa, porque falar de Jesus é muito bom, né, gente? Então vamos prestar atenção para que nós possamos aprender. Vamos ouvir, então. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de todos. Agradeço a presença de todos aqui que vão escutar um pouco da apresentação, e é uma honra estar nessa casa que nessa semana fez o aniversário de 27 anos, né? Que a gente sabe que eles trabalham com o tema que foi lido no Evangelho, que é a caridade. E a caridade nada mais é que a gente sabe a utilidade de qualquer ação em prol do próximo. O tema de hoje, então, conforme a Vera falou, eu vou escrever na lousa, porque eu acho que toda vez que a gente envolve o nome de Jesus, quanto mais a gente falar, deixar escrito, e até mesmo imagens que estiver ao nosso redor, ajuda. Cadê a imagem dele? Está aqui, né? Jesus, nosso mestre. Eu poderia chamar Jesus nosso amigo, Jesus a visita, Jesus nosso irmão, mas o tema de hoje é nosso mestre. Poderia estar aqui sentado, essa é uma casa espírita, é de conhecimento de todos, mas pode estar sentado aqui qualquer tipo de brasileiro, até mesmo se não for cristão. O IBGE fez na última pesquisa dele, saiu o índice de cristão no Brasil. Isso não é um fato relevante para a gente, mas é bom a gente saber que o Brasil tem quase 90% de pessoas que se denominam cristãos. Então hoje a gente vai conversar do que é Jesus como nosso mestre. Mas antes de eu começar a preleção, eu vou chamar meu futuro sogro, companheiro, amigo, irmão, senhor Ademir, para estar cantando uma música para a gente, que isso ajuda muito a gente abrir a mente, o coração, tirar um pouco da irritação do dia a dia, né? E ele vai dar para a gente esse prazer. Isso aí. Boa noite a todos. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: tio, o que é preciso para ser feliz? E eu falei para ela: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou
e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, que não falasse tudo de uma vez, e perguntou de novo num sorriso: tio, fala pra mim, o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. Ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Obrigada, seu Ademir. Muito bom, né? A gente gosta de trazer música, que isso sempre alegra. Não está no meu quadrado ainda cantar, né? Então tem gente que salva. Então vai perguntado, o que é preciso para ser feliz? E Jesus nos deu essa lição como mestre. Mas o que seria então ser feliz nessa nossa vida, com tantas amarguras que a gente vê ao redor? Ele disse um dia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Caminho, verdade e vida. Vamos pegar o caminho ao contrário. Vida, quando a gente se sente existindo, qualquer religião hoje acredita que a gente tem um existir após a morte. Quando a gente se sente existindo, a gente precisa de uma verdade. E que tipo de verdade é essa? É o manual que o nosso mestre deixou. Então a gente se sente existindo, se sente na vida, precisamos de uma verdade, precisamos de todas as verdades que o mestre deixou. Para quê? Para ficar perto de Deus. Esse é o caminho. Quanto mais próximo de Deus, significa que mais perfeitos somos. Quanto mais perfeitos somos, menos a gente sofre. Porque quando a gente fala de perfeição, não significa que a gente vai ser somente rodeado por pessoas boas e um lugar maravilhoso. Significa que nosso coração não se magoa mais tão facilmente. Significa que quando a gente vê algo acontecendo ao nosso redor, a gente toma atitude da ação. E toda vez que a gente tem uma ação diante de um problema, de uma dor, a gente se sente confortável. Você já deve ter passado por isso. Toda vez que você auxilia, você pensa que você foi auxiliar, porque na verdade você recua melhor. Você sai de qualquer ambiente que você foi auxiliar com o coração melhor, mais iluminado. Sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente está buscando ser feliz. E Jesus nos deixou o manual. Nos deixou aqui na Terra. Então como a gente vai enxergar a Terra nessa noite? Nosso planeta querido? Pensando em Jesus, nosso mestre. Na verdade não é a Terra. Vamos enxergar a nossa vida hoje como uma escola. Já que Jesus é nosso mestre, somos alunos. E quem matriculou a gente nessa escola? O nosso Pai. Colocou nós, criancinhas aqui, ó, com dor no coração? Não, nenhum pai põe o filho com dor no coração. Ele coloca o filho na escola para o filho aprender. Então estamos matriculados na escola da vida. Deus é o Pai. Jesus o Mestre. E nós, alunos, matriculados na melhor escola que a gente poderia estar. Acredito que todos vocês devem considerar o Brasil assim como eu considero, uma nação maravilhosa, cheia de riqueza ao nosso redor, independente dos problemas.
Então a gente como aluno e Jesus como mestre, a reflexão hoje vai ser assim, bem escolar e acadêmica mesmo. Vocês aí sentados, vocês sabem como pai, tio, avô, que quando a gente matricula uma criança na escola, a gente espera algo da criança. Só que pode ter pessoas aqui então sentadas que não tem criança na vida, não tem sobrinho, não sabe de que tipo de amor é esse que eu estou falando. Então vamos nos colocar no lugar dos alunos hoje. Quando vocês foram matriculados na escola lá, no primeiro ano, que vocês deveriam aprender a ler, a escrever, vocês chegavam em casa e o pai de vocês queria o que de vocês? O pai humano, que matriculou com o maior amor você lá, queria que você aprendesse a ler e escrever. Simples assim. Imagine então, você chegar em casa, você pequenininho, aluno, o pai pergunta, o que você aprendeu, meu filho? E aí você fala assim, a professora estava vestida daquela maneira, o pai dela, o nome é tal, ela tem tantos anos, o aniversário dela é tal. O pai não vai entender, fala assim, criança, eu não estou matriculando você na escola para você saber tudo do professor. Então vamos pensar em Deus, nosso Pai, perguntando para a gente, o que você sabe de Jesus, meu filho? E a gente responde, ele nasceu dia 25 de dezembro, comemoramos o Natal todos os anos. Isso basta? Não, ele foi nosso mestre, ele deixou mais que isso. Mas eu sei o nome do pai dele aqui na terra, eu sei o nome da mãe dele. Isso basta? Não. Porque Jesus, nosso mestre, foi colocado aqui pequenininho, ele teve que passar muito da evolução dele, teve que diminuir para chegar aqui até nós e dar um recado maravilhoso. E a gente às vezes consegue lembrar só a data do aniversário dele, a gente tem de cor quantos anos Jesus viveu, que o número 33 às vezes vira até um número maldito, só porque foi a idade de Cristo, mas foi o tempo necessário que ele precisou dar o recado. E a gente sabe o nome da mãe, nossa querida Virgem Maria, nós sabemos o nome do pai, sabemos às vezes o nome dos apóstolos que rodeavam, mas o que a gente deveria saber de verdade é o ensinamento desse professor maravilhoso. É isso que o nosso Pai vai cobrar de nós. Assim como nós, quando éramos pequenininhos, nossos pais a gente chegava todo contente, e eles perguntavam, o que você aprendeu hoje de lição, meu filho? E a gente às vezes sabia responder o quê? Aprendi uma sílaba, uma letra. Mas é isso que a gente faz. Nenhuma criança vai para a escola para aprender como que se veste com a professora, saber tudo. Se ela fez assim com a mão, no outro dia as crianças fazem assim também. Começam a imitar um ritual que não faz o menor sentido na evolução daquela criança na escola. E quantos rituais às vezes não imitamos de Jesus que não fazem sentido no nosso crescimento? A gente tem que se perguntar o tempo todo as frases que ele deixou por aí. Por exemplo, aquela pequenininha, segue-me tu. Por que Jesus disse isso? Porque a gente vê ao longo do caminho várias pessoas que não estão cumprindo os mínimos deveres de viver em sociedade. E o que a gente faz? A gente desanima. E a gente desanima, e aí é a hora de se reportar aos ensinamentos do nosso professor maior, do nosso mestre. Segue-me tu. Alguém aqui já passou de ano na escola, em turma inteira? Cada um é avaliado um boletim. Foi assim na nossa vida quando a gente era pequenininho. E é assim também na nossa vida aqui na escola terrena. Vai ser avaliado o seu boletim. Jesus, nosso mestre, veio aqui com a simples missão de ensinar a gente o amor. É a maior lição de todas. E aí, quando a gente se formar no amor, é como se a gente estivesse pegando o diploma de graduação lá em cima. Só que para chegar a ser formado integralmente no amor, a gente precisa passar por várias disciplinas, assim como as criancinhas na escola. Várias disciplinas. E Deus, nosso Pai, não vai ser severo.
Ele não vai nos cobrar com castigo. A gente não tem que ter temor a Deus. A gente tem que ter temor às nossas atitudes. Nós temos que ter temor às nossas ações do dia a dia. Deus não é tirano, como foi ensinado na idade passada. Olho por olho, dente por dente, chegou Jesus para desmascarar tudo isso. É simplesmente a lei do amor. Se a gente colocar o amor em todas as atitudes que a gente for tomar na vida, a gente está seguindo o caminho do Mestre. Estamos aprendendo a ler e escrever como criancinhas pequenininhas. Tem alguns feriados que até proíbe você de comer carne. Não tem problema seguir o feriado. Mas desde que aquele dia, já que então você denominou um dia, feriado santo, não vou ingerir nada de carne, devido a vários fatores que a gente entende, também não fale mal de ninguém, porque senão não vai adiantar nada você não colocar carne dentro da sua boca. Você está contaminando o seu espírito desde o momento que você põe uma palavra ruim para fora. Então nós temos que entender todo o processo que Jesus teve para estar aqui, dando esse ensinamento maravilhoso, e a gente não tem que esperar ele voltar, como outras religiões esperam. Se for para esperar Jesus voltar, mas a cada dia eu tome uma ação, uma atitude melhor no meu dia, para quando eu encontrar com Jesus, eu estar de maneira mais bem vestido, porque a gente não se veste para um evento, nós não se vestimos para uma festa bonita, estamos falando de Jesus. A maior ascendência de espírito que já pisou nessa terra. Ofusca, a gente não tem olho para olhar Jesus. Tamanha a sua luz. E aí a gente tem que se vestir com o nosso melhor traje. E sabe qual é o melhor traje? Não é deixar o cabelo crescer, não é andar de saia, não é fazer nenhum tipo de ritual. É você amar. Porque o pai vai cobrar do filho o que é um pai humano? Reconcilia-te com teu irmão. Assim nós fazemos também. Se o seu filho vem pedir algo para você, não adianta ele ficar puxando o seu saco. Naquele termo chulo que a gente usa. Ô pai, você está tão lindo, pai. Ô pai, você é o melhor pai do mundo. Só que você está brigado com o seu irmão. Isso, um pai humano. Imagina então Deus... Quando a gente tem um problema com o filho dele, que é nosso irmão, a gente só não entende porque não está no sanguíneo. Reconcilia-te com teu irmão, e aí você vem pedir algo a mim. Está nas nossas mãos, está no nosso coração, melhorar a vestimenta para se apresentar a Jesus. Porque assim, desde pequenininho, como criança, a gente gosta de apresentar tudo o que a gente fez. Um trabalhinho escolar, a criança adora mostrar para o pai que aprendeu a ler, que aprendeu a escrever. Então a gente tinha que fortalecer na nossa mente qual o verdadeiro propósito de Deus colocar no mundo um ser tão puro para sofrer tanto que a gente lembra até hoje como foi. Nós sabemos que ele foi pregado, nós sabemos que ele foi crucificado, nós sabemos que colocaram coroa de espinho nele, nós sabemos que ele foi chicoteado, mas o porquê disso tudo é que a gente tem que saber aqui dentro. Não precisa saber nada disso decorado, precisa saber amar. Porque foi por isso que Deus colocou esse ser maravilhoso no mundo. A gente não pode deixar o nosso professor, o nosso mestre triste. Na verdade, ele é um ser tão iluminado que ele não tem tristeza no coração. Mas seria em vão, então, a passagem dele? E a gente vai conversar um pouco, que não foi em vão as disciplinas que ele veio aqui ensinar a gente. Só que antes disso, eu vou chamar novamente o seu Ademir, para ele cantar outra música, para a gente continuar conversando dessa nossa vida nessa escola terrena. Estou aqui para buscar
consolo em oração, a luz que vem de ti para iluminar meu triste coração. Eu sei que muito errei, mas sei também posso recomeçar. Em ti me apoiarei para nunca mais errar. Jesus, que bom te amar e confiar na tua proteção, ouvir a tua voz a me ensinar a força do perdão. No amor quero crescer e construir um mundo só de paz, plantar para colher o bem que a vida traz. Todo amanhã um novo dia, posso chorar, sorrir talvez ao te encontrar com alegria e te abraçar mais uma vez em cada um dos meus irmãos, a quem estendo as mãos. É muito bom, né? A primeira música, eu acho que bastante gente sabe, a composição é do nosso padre Zezinho, né, seu Ademir? E imagina o quanto Jesus não fica feliz dessa mescla. Uma música católica num centro espírita. Ué, mas o que é isso? Antes eles iriam falar. Hoje a gente sabe que está tudo afunilando. Tudo tem que ser levado ao amor. Se essa casa está com amor, independe o nome que ela carrega. Tem a bandeira de Jesus. Só isso já nos mostra o tanto que somos fortes. E o tanto que houve progresso, porque hoje a gente pode falar de Jesus sem ser jogado na cova do leão, né? Então, voltando a falar, problemas técnicos. Acontece, né? Voltando a falar da nossa escola e do nosso mestre, o que acontece então se a gente reprovar? Não fica muito claro para a gente que se a gente reprovar, a gente tem que fazer o ano de novo. Assim acontece. Por isso que a gente acredita na reencarnação. Porque nós temos que voltar e fazer aquelas disciplinas que a gente não aprendeu. E que disciplinas então são essas que nos apresentam as criancinhas? Lá no boletim deles, vixe, eu já sujei toda a lousa aqui, né? Lá no boletim escolar, a criancinha chega no pai com a disciplina de matemática, português, química, física. Matemática e português são as primeiras dos primeiros anos. Ele tem que passar nessa matéria para depois concluir outros cursinhos. E quais seriam então nossas primeiras disciplinas com Jesus? Acredito que todo mundo que esteja aqui sentado hoje já não mata mais. Já passamos. Uma das primeiras disciplinas nossas a gente já passou. Naquela época, a gente está na lei do progresso, então olha que beleza. Naquela época, quando Jesus veio trazer, primeira vez no planeta Terra, a palavra amor, ainda se matava por pouco. Hoje a gente não mata mais, já passamos essa lição, só que ainda ficou algumas. Então, vamos trazer na recordação uma frase de Jesus. Vocês lembram daquela passagem que Jesus viu
um problema acontecendo, que tinha uma mulher adúltera ali, e eles iriam apedrejar ela. Jesus veio e falou: atirai a primeira pedra quem nunca pecou. E aí a gente se reporta lá no tempo de Jesus, se vê no meio de uma multidão e pensa: que coisa horrorosa que eu ia tacar pedra em alguém, nada. Ó, eu trouxe uma pedra aqui. Depois eu conto a história da pedra, gente. A gente se vê com uma pedra na mão e não consegue tacar em uma mulher que foi adúltera. Aí a gente pensa na lei do progresso humano, que não foi só tecnológico. E o que é essa pedra então, se não nossa palavra? Se não nosso dedo apontado no outro? Essa é uma das primeiras disciplinas que a gente poderia hoje, nessa fase em que estamos, que já não matamos mais, não roubamos mais nada do outro, porque antes do contrato social, o pessoal se deixava a terra vaga, o outro entrava lá e era dele. Hoje a gente não tem mais isso. Você não invade a casa de alguém e pega alguma coisa que você gostou lá da casa do outro. Existe um respeito, e esse respeito veio com o progresso moral da humanidade. Nós respeitamos não só porque a gente vai preso, a gente respeita porque a gente sabe que vai doer no próximo. Então, quando Jesus veio trazer essa mensagem, então, atire a primeira pedra quem nunca pecou, ele veio trazer para a gente a disciplina do julgamento. E aí, no nosso boletim hoje, que a gente vai apresentar para Deus, a gente está carregando, então, esse daqui, ó. Faz mais de 2000 anos que essa frase foi pronunciada. Então, nosso mestre ensinou o julgamento a nós há mais de 2000 anos. E aí veio um longo processo do julgamento, de não atirar pedra, não açoitar mais. Antes era atirar até morrer. Depois a gente chicoteava. Depois a gente... Vocês lembram da época, vocês devem lembrar pelo menos algum conto de quando uma moça não era mais virtuosa, a família tinha que se mudar na cidade por culpa do julgamento que os outros faziam pela moça. Olha a lei do nosso progresso. Hoje a gente não faz mais isso. Só que ainda, como temos que nos melhorar muito, a gente não taca pedra, mas a gente taca a palavra. A palavra hoje, com a lei do progresso, vale tanto quanto a pedra há 2000 anos atrás. E aí a gente pensa, então será que vai precisar, se hoje a pedra é a palavra, será que vai precisar mais 2000 anos para vir alguém contar para os pertencentes da terra que há 2000 anos atrás um falava mal do outro? E aí vão ter seres tão evoluídos no planeta Terra que eles vão falar: falavam mal do outro? Que coisa horrível! Assim como a gente acha horrível tacar pedra em outro ser humano. A nossa evolução hoje exige mudança. Então, irmãos e irmãs, toda vez que nós formos tacar a pedra em alguém, a gente tem que parar e refletir. É um ensinamento muito antigo. O que você vai apresentar no seu boletim? É simples. Vermelho ou azul, seu boletim lá? Você fala mal de muita gente? Seu boletim no julgamento está ficando vermelho. A disciplina da criança é matemática, português, o nosso são essas disciplinas. A escola da vida. Você quer passar de ano? É lógico que eu quero passar de ano. Eu quero ser mais perfeito. Eu quero habitar esferas superiores. Eu quero viver como um anjo, tendo pessoas para eu cuidar, não sendo cuidado como uma criança que a gente está desfraldando. E nós somos assim, nós dependemos aqui do nosso lado de um benfeitor soprando no nosso ouvido o dia inteiro, para que lado a gente tem que seguir. E às vezes a nossa vibração está tão baixa que a gente nem consegue escutar ele nos aconselhando. E ele nos aconselha o tempo todo para a gente conseguir a nota positiva aqui, ó. Toda vez que você falar mal de alguém, que você entre em julgamento, que é pior. Se
Se você fica sabendo de uma história e você só está participando da conversa, você está ouvindo o relato. Mas e quando você passa para frente, ainda com uma voz maior do que a que você ouviu, você está julgando. Assim que você vê na casa de um vizinho algo acontecer, você aponta o dedo. Aí eu gostaria muito, inclusive para mim, de lembrar do nosso boletim, o que eu vou apresentar para o meu pai. Será que eu vou passar de ano? Se eu não passar de ano nesse quesito, vou ser necessariamente obrigada a pertencer novamente a uma sociedade que está cheia de problemas, para que eu aprenda a não julgar mais. É o nosso querer junto com a nossa ação. Ah, mas é difícil. Nossa, como é difícil. Demorou 2000 anos para a gente não tacar mais pedra. A abolição dos escravos faz quanto tempo, gente? 1800. Está devagar o processo, mas com a conscientização de hoje, as palavras do mestre traduzidas, a gente não está mais esperando Jesus voltar. Está muito claro o ensinamento dele. Não tem necessidade desse ser perfeito vestir essa veste pesada nossa. Será que a gente é tão egoísta ao ponto de necessitar que Jesus venha novamente, sofrer novamente, para passar a mesma mensagem? Não é mais necessário. Tenhamos nós compaixão com Ele. Então, toda vez que a gente estiver atirando uma pedra com a nossa boca, toda vez que a gente estiver apontando o dedo, julgando o amigo do trabalho que chega atrasado, você nunca perguntou para ele o porquê. E mesmo que seja um motivo fútil, que ele gosta de tomar banho antes, compreenda, não julgue. Porque o julgamento é isso aqui. E a gente está ficando com o nosso boletim vermelho. Vamos ter amor ao próximo, por pior que esse próximo pareça ser. Porque ele não é assim porque ele quer. Ele não é assim porque ele não consegue ser diferente. Porque quanto mais a gente fica melhor em perfeição moral, mais feliz a gente é. Quem não quer ser feliz, gente? Mas o despreparo da vida leva a pessoa a fazer atos, a tomar atitudes que não condizem com o que você pensa. Mas daí a gente tem também no nosso boletim o quê? Quanto que você aprendeu de tolerância? Aí você fala, não tolerei nada. Sabe por quê? Lá na minha casa, eu sento numa cadeira, põe uma bacia de pedrinha no colo e fica assim, ó, pim. Mudou o canal que eu não queria, eu pim, no meio da testa. Varreu uma varrida ali, eu tum. A jogação de pedra o dia inteiro, com o quê? Com crítica. A mulher cozinha quanto tempo para vocês, homens? E vocês, homens, fazem quantas contas vocês não pagam? Para um dia que vocês esquecem, se apontar o dedo na sua cara. O dia que a mulher tempera a salada mal temperada, ó pedrinho, ó. E aí a gente acha horroroso aquele ato de pegar a pedra e apedrejar alguém. Só que na nossa evolução hoje está sendo exigida essa mudança. Nós tacamos pedra o tempo todo. Bastou uma pessoa mostrar um ponto de vista diferente do seu, nossa pedra lá. Você não suporta, você arranca a pedra do bolso e taca. Vamos falar agora de outro. Esse é o julgamento, que eu acho que fica bem claro quando Jesus mostrou para a gente esse momento. Quando Pedro pergunta para Cristo, quantas vezes eu tenho que perdoar um irmão? 7 vezes? Cristo diz a ele aqui, aquela frase que a gente já está cansado de saber, 70 vezes 7. E aí a gente pensa no perdão daquela época, perdão forte. Um matou o outro, um violentou o outro roubou a terra, jogaram os cristãos fazer comida, a gente teve que perdoar. Hoje o perdão é pequenininho. Quando você resolve casar com alguém, quando você resolve sair do mercado de trabalho, até as crianças na escola já sabem perdoar. Se você está encarnado em meio a uma sociedade, você perdoa o tempo todo. Se você quiser tirar a carteira de habilitação, então, bem-vindo ao clube do perdão.
O tempo todo a gente perdoa, então não tem como não praticar. E o melhor lugar para a gente fazer um estágio, para a gente praticar, é dentro do nosso lar. Perdoe o atraso da pessoa. Perdoe o dia que a sua esposa não conseguiu fazer uma comida para você. Perdoe o seu marido o dia que ele usar um tom mais ríspido na hora de falar algo para você. Perdoe, perdoe, perdoe. Não é pelo outro que você está convivendo. Ah, eu vou ser muito trouxa, Estela. Não, você está enchendo seu coletinho de azul. Você não vai ser trouxa, você vai passar de ano. De que adiantaria você viver com pessoas perfeitas se não põe em teste sua capacidade de amar? E a capacidade de amar vem tudo isso: julgar, perdoar, tolerar, ter paciência, ter um olhar de bondade para quem vive com você. Quem vive com você tem limitações tamanhas iguais a você, maiores que você. Se são muito maiores que você, tem gente que fala assim: ah, eu tento, mas aquilo lá não é jararaca. Gente, a jararaca então é uma doente. E você, como a gente está falando em escola, você está no 5º ano. Uma criancinha de 5º ano, acho que é com lá de cá. Uma criança de 5º ano exige da criança de 1º ano fazer conta, matemática, mas a gente exige. Nós chegamos em um grau de tolerância e de fazer as coisas bem feitas que a gente acha que o outro tem que ser. E daí o que a gente está colocando no nosso boletim lá, na apresentação do nosso pai? Está colocando nota vermelha. Você está vivendo nesse momento exatamente com quem você tem que viver. Se você já não suporta mais viver com essa pessoa, viver nesse trabalho, o ambiente está muito ruim, peça as contas do relacionamento, peça as contas daquele cunhado chato, então peça as contas do trabalho. Porque se você continuar insistindo e falando mal dele e apontando o dedo, quem vai sair prejudicado é você, não é ele que está fazendo as atitudes. Ah, então eu vou fugir de todo mundo, que todo mundo é chato. Ah, peraí. Se você acha que todo lugar que você vai, você está sendo coitadinha, vítima, tem um problema com você então. Mas em maioria, todos que nos rodeiam têm problemas. Todos que nos rodeiam estão na escola, estão aprendendo. Às vezes eles sabem mais que você em uma disciplina, às vezes eles sabem menos. A gente convive com pessoas de todos os tipos, como professores também. Pegue as virtudes do seu companheiro, do seu amigo de trabalho, dos seus amigos e se espelhe nelas. Porque se você se espelhar nos defeitos, e se alguém se espelhar no seu defeito para julgar você? Eu estou perdida. Não ia ter mais amigo, companheiro, até meu pai e minha mãe não iam me suportar. Porque somos carregados de defeitos, só que a gente está lutando para conseguir nota azul. Chora aqui. Eu vou chamar o senhor Ademir para cantar mais uma música, para eu poder finalizar. Já são 20 para as 8. Luz que me ilumina o caminho, que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora, me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor, que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, raio duradouro que orienta o navegante perdido.
força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos. Brilho das estrelas do universo, o seu olhar me conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, sigo em paz no caminho da vida, porque o caminho e a verdade, a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus, meu amigo. Quero caminhar do seu lado, segurar sua mão. Mão que me abençoa e me perdoa e afaga o meu coração. Estrela que nos guia, luz divina, o seu amor me conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, sigo em paz no caminho da vida, porque o caminho e a verdade, a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus, meu amigo. Obrigada, seu Ademir. Bom, tá chegando o nosso horário. Eu vou finalizar para vocês fazendo uma reflexão do momento do nosso desencarne, da nossa morte. Que hoje é difícil perdoar um irmão, perdoar um esposo que trai uma esposa, perdoar uma dívida. E se a gente parar para pensar que quando a gente desencarnar, quando a gente morrer, a gente vai chegar sozinho lá e nada mais que ficou para trás vai fazer sentido, senão o tanto que você amou. Aquele seu marido não vai ser apresentado para você como seu marido, era seu irmão. Se você não suporta mais estar do lado de uma pessoa, não comece a colocar pontos negativos no seu boletim. Mas a gente nunca pode esquecer que quando a gente desencarnar, a gente vai chegar sozinho lá para responder como que foi o nosso aprendizado. Então amem o tanto que vocês conseguirem. Amar é a única palavra, o único verbo que a gente tem que seguir com a maior força da nossa alma. Eu vou contar a história dessa pedra para vocês. Quando eu marquei a palestra aqui, me veio na cabeça que eu tinha que falar de Jesus. E aí a gente monta, né, a apresentação, e aí eu me senti, eu falei, eu não consigo falar de Jesus, eu não tenho humildade suficiente para falar de Jesus, eu não tenho conhecimento suficiente para falar de Jesus, eu estou arrepiando enquanto eu estou falando. Eu não tenho nada para me sentir capaz de falar de Jesus. Aí o Oceander um dia disse para mim que eu era capaz. O seu Ademir cantou umas músicas para mim de Jesus. Isso ao longo do processo do dia que eu marquei vir aqui até hoje. Me veio um sentimento muito forte, vontade de chorar só com a música de Jesus. Até que semana passada, quando eu já tinha desistido desse tema aqui na casa, semana passada eu fui fazer um evangelho no lar na casa de uma amiga e um benfeitor incorporado veio a mensagem para mim, mas eu nem entendi que era para mim, porque a gente estava ali no número de umas 15 pessoas. Ele falou que nós não temos medo de falar o nome de Jesus, não temos que ter medo de pregar o amor de Jesus.
Sabe por quê? Esse amor de Jesus a gente tem. Eu falo, mas peraí, então eu já sou graduada nisso? Não sou, mas eu tenho uma sementinha. E quando a gente tem essa sementinha, a gente se propõe a agir no bem, a força vem. A sementinha aflora, ela germina. E aí eu criei coragem de vir falar de Jesus. Então nessa semana, pensando no que poderia passar a vocês, me veio a história da pedra. Que eu acho que eu recebi no Facebook, alguma coisa, um comentário. Eu falei, legal, isso daí é um ensinamento de 2000 anos atrás que a gente pode traduzir e retraduzir conforme o contexto da sociedade. E aí eu pensei em trazer uma pedra, que eu estava estudando sozinha, eu pensei em trazer essa pedra, dei risada sozinha, falei, acho que eu vou pegar uma pedra, eu vou mostrar para vocês, né? Eu ri sozinha lá e já descartei a ideia. E aí hoje de manhã eu pensei de novo, falei, mas você acha que eu tenho que levar uma pedra lá mesmo? Porque às vezes as pessoas aprendem escutando, às vezes a pessoa aprende conforme eu vou escrevendo, pessoas aprendem com música, e isso daqui é o sentido figurado do aprendizado. E aí eu estava tomando banho e essa pedra caiu na minha cabeça. Então eu resolvi trazer a pedra. A gente não quer falar de fenômeno dentro da casa espírita, porque a gente vem falar de amor. Mas os fenômenos do bem acontecem o tempo todo. E quando a gente está ligado no amor, o fenômeno do anjo que te acompanha sopra no seu ouvido o que você tem que fazer. Então que nós possamos nos conectar mais com o amor, para a gente estar em conexão com o alto o tempo todo. É isso que eu desejo para vocês. É isso que eu desejo para mim, para minha família, para a comunidade inteira que a gente viva. Todo mundo conectado no amor. Obrigada, a paciência de todos. E muita paz no coração.